Esse é mais um programa do Paulinho, com patrocínio, lógico, gente, de quem? Da loja Texas Farm. Não vou me cansar de falar para vocês aqui de ser a maior e melhor loja country de Apucarana e região. Mais uma vez o desafio, não acredita em mim? Vai lá no Texas Farm e verifica lá para você ver. Como sempre eu digo, compra a ferradura que sai com o cavalo. Tem cavalo para vender também lá. Se você conversar bem com o Júnior, ele tem tudo para vender para você lá. Tá bom? Obrigado, Texas Farm, pelo patrocínio. Vamos lá. Hoje, gente, ó, olha só. 2024, o que eu falei para vocês? Comecei já trazendo só fera. Né? Já passou alguns aqui. Vai lá no canal do YouTube, Programa do Paulinho, canal 38. Vão lá, assistam lá os outros episódios. Comentem, deixem lá o like de vocês. Para mim isso também é muito importante. Ou também sigam aqui, assistindo aqui pelo canal 38 de televisão. Hoje eu trouxe uma fera. Essa é uma fera de verdade, gente. É uma fera altamente treinada para prender, para conseguir aí arrancar a verdade de criminoso. E depois o que ele foi inventar ainda? Não, ó, já fiz muito desse lado, agora eu vou ser político também. Vou caçar os grandão também lá. E assim ele tá fazendo. Hoje eu tô aqui com o meu amigo, Dr. Jacovós. Você é apucaranense aqui, Maringá, aqui de toda a região nossa, sabe muito bem quem é o Dr. Jacovós. Iniciou lá, o que eu tenho de idade, gente, nasci em 86, ele tem de polícia. Então imagina, então um bate-papo bem legal aqui, ele é delegado, formado em Direito, é deputado estadual aí, desde 2018, foi aí, alcançou mais de 68 mil votos na época. Hoje um bate-papo muito interessante. Dr. Jacovós, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Outras oportunidades nos encontramos, vamos lá bater um papo, Hoje deu certo, graças a Deus, né? É um prazer recebê-lo aqui, né? Nos conhecemos aí dos corredores de delegacia de toda a região, né? Mas assim, não que há necessidade de se apresentar, doutor, mas para aquele mais jovem que ainda não conhece o doutor José Aparecido Jacovós. Olhando para a sua câmera ali, se apresente aí para o nosso público, doutor. Então, Paulinho, primeiro agradecer o convite, né? O seu programa aí que tem tido muita audiência aí, já ouvi falar muito bem do programa e você está como apresentador aí indo muito bem, né? Você falava aí, Texas, nome da loja? Farm. Texas Farm, né? E você daria um bom locutor de rodeio também. É um excepcional advogado e ótimo locutor de rodeio. Obrigado. Pô, eu iniciei minha carreira em 1986, né, na Polícia Civil. Como escrivão de polícia, né? Lá em Maringá? Maringá e Mandaguaçu, Mandaguaçu, minha primeira cidade, né? Nós tivemos a oportunidade, então, de ficarmos até o ano de 1993 nessa condição de escrivão. Me formei na UEM, né? Sou oriundo ali da turma de 88, me formei em 93, né? E logo em seguida já fizemos o concurso para delegado de polícia no estado do Paraná. Para lembrar de um episódio, chegou lá para o senhor um motorista dizendo o quê? O veículo que eu estava foi assaltado na BR, me levaram para o Matagal. E pode ver o carro lá que atiraram no carro, olha pra você. Aí o senhor foi lá e falou assim, atirou? Você tá vindo de lá agora? Aí eu tô. Aí o senhor falou assim, então cadê os estilhaços no carro? Opa, ele aí lascou. E dedurou todo mundo, eu lembro. Sim, lembro. Dedurou 3, 4, 5. Aí ele foi entregando. O senhor foi lá e pum, mandou um então, ofício você vê, pra Cambé. E Cambé teve prisão por causa do que falou pro senhor. O senhor conseguiu ver na vestes do então rapaz, isso aí fato... é o feeling, né? É o feeling. É a prática, você né? tem de, naquele momento ali, você tem de sentir, né? Então assim, você percebe quando o sujeito tá mentindo, que aquela história não é real. Não tem, eu conseguia visualizar isso com muita... Nesse caso aí, que o senhor acompanhou, sim. Foi exatamente isso. Falei, mas como? Cadê? Não tem um estilhaço, não tem nada. Porque daí por causa disso aí chegou num cliente meu lá depois, né? Ele tava lá na terceira linha do negócio e sobrou para ele também, por causa desse estilhaço que o senhor falou, mas cadê o... Se você levou um tiro, estava dentro do carro? Tava. Então cadê o estilhaço na roupa da... Me lembro de um caso em Sarandi, né? Nós tínhamos o posto Querência e era um local onde muito roubavam caminhoneiros, mas muitos caminhoneiros também simulavam furto, porque daí tinha seguro a carga para receber o valor do seguro. Mas já eram tudo mais ou menos tudo armado, né? Aí chega o motorista dizendo que o caminhão dele tinha sido furtado.
5 horas da tarde. Ó, doutor, tem um cidadão ali registrando queixa, o caminhão dele foi furtado. Umas 5 horas da tarde? E como assim? Não, porque ele deixou, foi tomar um lanche na lanchonete, quando voltou, tinha sido furtado. Traz o sujeito aqui na minha sala. O cara entrou, falei, que história que é essa? Sozinho, foi sozinho? Sozinho. Foi falei, que história que é essa? O caminhão foi furtado agora? Sim, e o que o senhor fez? Não, eu avisei o frentista. Ah, você avisou o frentista, ligar para a Polícia Militar. Ligou, tá. Chama o investigador, liga para a Polícia Militar e veja que hora que foi feita a ligação, né? Porque daí você já vai casando os fatos, aí você vai conversando. Tá, e o senhor tá vindo da onde? Cornélio Procópio. Ah, Cornélio Procópio, tá, que horas eu saio de lá? Saí tal hora. Tá, ele tá indo para onde? Tava indo, na época ele falou que tava indo para fronteira, Guaíra, tá. Ia descarregar uma carga. O senhor passou por lá também, né? Sim. Na época era uma carga de soja, latas de soja comestível, né? De cozinha, né? Tá. Falei, então tá. E o senhor ia lá descarregar e já ia voltar? Não, eu ia ficar lá, ia passar. Então pegou quantas mudas de roupa em casa? Como assim? Falei, o senhor ia só com a roupa do corpo, né? Ele falou, mas por que o senhor quer saber? Eu falei, não, porque eu vou ligar agora para sua esposa daqui a pouco, vou saber se você saiu com mala ou não. Aí o sujeito, não, mas o senhor está desconfiando de mim? Eu falei, claro que eu estou desconfiando, porque não é normal furtar um veículo agora, 5 horas da tarde, num posto de combustível, né? Eu falei, mas deixa eu ver sua carteira de motorista, né? Aí eu vi que ele deu uma parada aí assim, pegou, né? Pegou, aí eu falei assim, carteira de motorista. Aí ele pega e me mostra a carteira de motorista. A carteira de motorista dele era B. Não poderia não ser tinha nem motorista. bateco pra caminhão. Eita, nós, hein? Aí é só botar o gema no sujeito e falar, o senhor tá preso. Tá preso e descobriu que tava envolvido mesmo? Sim, claro. Era, Tava. na verdade, deixaram ele ali, né? Era tudo um furto ali, simulado, deixaram ele ali. Ele não veio com um caminhão até ali. A carga já tinha sido desviada. Quer dizer, quando eles fazem isso, a carga já foi desviada 24 horas antes. É uma simulação, né? Então, assim, é o feeling ali, você na hora ali, você consegue. E é isso, doutor. E podemos dizer, então, para os cidadãos aí de casa, que de fato, seja atuar nessa área como advogado, fazer direito, ser advogado nessa área, e ser também policial, é adrenalina todo dia, né, doutor? E é adrenalina e é assim, é a questão sua camisa. Muita gente acha que não trabalha muito, mas é muito complicado, né, doutor? Porque o delegado de polícia, por exemplo, o senhor assumindo uma subdivisão policial como Apucarana, 17ª aqui, salvo engano, são 26 cidades, né? 26. São 26 cidades e tudo o que acontece passa pelo conhecimento do delegado-chefe, que hoje aqui está o Dr. Marcos. Porque você veja bem, se na época quando eu assumi Apucarana, nós não tínhamos delegado em quase cidades nenhuma da região. O delegado na época de Marilândia, que era o Dr. Gustavo, depois acabou sendo delegado-chefe aqui e acabou falecendo, né? O Dr. Gustavo Dante, sim, né? Gustavo Dante. Era delegado de Marilândia, foi transferido para Ivaiporã. Aí eu tive de assumir a cidade de Marilândia do Sul. Marilândia do Sul tem mais as cidades de Rio Bom e Califórnia, que são cidades difíceis também, não são cidades assim totalmente tranquilas, né? E aí não tinha delegado em Jandaia, eu tive de assumir Jandaia também. Tudo de maneira simultânea, tudo no mesmo mandato. Então eu era delegado de Jandaia do Sul. Jandaia do Sul não é só a cidade de Jandaia, Bom Sucesso, São Pedro, chega São Pedro, pertence, São João, Marumbi, para trás Caloré, aqui, né? Bom Rasópolis, tá? Tudo pertence. Então assim, teve um momento aqui quando eu estava comandando a subdivisão que eu era delegado de 12 cidades. 12 cidades, delegado-chefe de Apucarana em 12 cidades. Então ficava tudo na minha responsabilidade. Depois, né, foram chegando novos delegados, eu assumi aqui em 2013, e aí eu consegui colocar delegado em São João do Ivaí, né, consegui colocar delegado em Marilândia, em Jandaia do Sul. Aliás, o doutor Marcos, que é o delegado chefe aqui, ele estava numa cidade chamada Rio Bom. Rio Bom, sim. Não, Rio Bom não. Cidade, sede de comarca ali perto de Faxinal, né? Eu esqueci. Grandes Rios, né? Grandes Rios. Exatamente. E aí, cidade de lá é muito tranquila, né? E aí precisava de um delegado em São João do Ivaí. Mandei ele para São João do Ivaí, mas falou, não, Jacob, deixa eu aqui, tá tranquilo. Não, você precisa pegar um pouquinho mais. Ralar um pouco também, né? Ralar um pouco. Mandei ele para São João, né? Aí ele ficou como delegado de São João e Grandes Rios, né? E depois
eu acabei perdendo o adjunto aqui, que era a doutora Iane, lembra? Doutora Iane, demais. Doutora Iane, que era a delegada da mulher, mas era minha adjunta. Aí ela foi para Foz, e aí eu trouxe o Marcos para ser o delegado adjunto, e hoje ele é o atual E o delegado-chefe. senhor deixou a cadeira de delegado para assumir como deputado. Exatamente. O senhor continua também como delegado de polícia. Não, Como é que funciona no daí meu essa caso, questão? no Como é que meu funciona? caso, eu já tinha tempo para aposentadoria quando eu Entendi. me elegi deputado, e eu sempre tive a oportunidade de entrar na polícia, na política, porque em razão desses trabalhos que eu realizei aí em várias cidades do Paraná, eu sempre era convidado para ser candidato, mas eu sempre recusei. Falei, não, primeiro eu quero cumprir meu tempo aqui na polícia. Essa missão? Quando eu tiver tempo para aposentar, se eu for convidado, se eu passar por algum lugar que eu achar que eu deva ser candidato, aí irei entrar nessa área. E sempre mesmo como delegado, doutor, o senhor sempre foi um delegado que sempre buscou por melhorias, né? Sempre buscou ali para a Polícia Civil, onde o senhor estava cuidando, trazer ali benfeitorias, trazer profissionais, trazer também ali, dar condições para o policial civil trabalhar, né? O senhor se lembra que quando eu assumi aqui, nós tínhamos uma deficiência ali no atendimento, né? Com certeza. Nós não tínhamos um local adequado para as pessoas sentarem. Sim. Então essa primeira... A recepção só tinha do plantão, né? Exatamente. Aqui, né? Aqui atrás, né? Aí nós transformamos ali, né? Sim. Nossa ideia era deixar um ambiente agradável, que as pessoas pudessem registrar os boletins de ocorrência. E aí, obviamente que eu não tinha recurso para isso. Então nós utilizamos os presos que construíram ali toda aquela recepção, reformaram a delegacia, pintaram. Quando cheguei aqui em Apucarana, aquele campo ali de futebol era todo ocupado por carros abandonados, quer dizer, os policiais não tinham como ter o seu momento de lazer ali no final de semana, porque o campo era todo tomado por veículos. Então, primeira providência, peguei um policial e falei, vai levar esses carros tudo lá pro barracão lá. Pro barracão. Lá que fica em frente ao quartel do Exército, né? E hoje os policiais têm uma associação ali que nós reformamos, né? Em condições. Na época também criei ali um refeitório para que os policiais pudessem fazer suas refeições, que não tinha também. Então a gente tem de ir adequando o ambiente de trabalho para ficar um ambiente de trabalho onde o policial se sinta mais à vontade, né? E você também trabalha sempre no fio da navalha, sempre com um número reduzido de policiais. E se você perde, digamos assim, aquele engajamento, aquela vontade do policial de trabalhar, se ele está num ambiente de trabalho, digamos assim, onde ele não se sente bem, ele pede para ir embora, pede transferência. Então a gente procurava sempre estar ali com os policiais unidos ali. Durante o tempo que eu tive aqui em Apucarana, eu me lembro que essas grandes operações que nós fizemos aqui, sempre era motivação de todos os profissionais. Não havia, assim, um profissional que não queria. Muito pelo contrário. Cheguei aqui a Apucarana também, criei o setor de inteligência, que hoje funciona muito bem. Com certeza. E o setor de inteligência aqui é um terror para os advogados, né? Com certeza. Porque se o setor de inteligência coloca ali os seus relatórios, geralmente é difícil de roubar um relatório do setor de inteligência, né? Então criei o setor de inteligência, criei também um setor específico, que era uma espécie de um DENARC nosso aqui, que possibilitou a prisão de muitos traficantes, e foi nesse combate ao tráfico de droga aqui em Apucarana que nós conseguimos diminuir a criminalidade. Eu me lembro, foi uma diminuição assim muito... que vocês perceberam, né? A sociedade percebeu. Sim. Nós chegamos a ficar aqui em Apucarana, o senhor se lembra, 1 ano sem homicídio. Né? 1 ano sem homicídio. E eu era daqueles delegados que o senhor sabe que eu ameaçava os bandidos. Falava, ó, some daqui. Vamos daqui que eu vou prender. Vai prender justamente. Justamente. Esse era o diferencial. Teve uns clientes do senhor, que o senhor me lembra? Eu posso contar aqui? Pode. Pode contar aqui, né? Eu ia lá, prendia os traficantes, porque ele botava os traficantes ali na casa, mas ele não era daqui. De Cambela, de Londrina, não sei de onde que era lá. E prendi dali uma semana, aí eu prendi os caras, de onde vocês são? Eu sou de Londrina. Mas não é possível. Aí eles estavam ficando ali numa casa ali,
Aí, na terceira prisão que eu fui lá, eu falei pros policiais, vamos demolir essa casa. Já levei uma marreta, comecei a quebrar tudo. Foi assim? Eu falei, aqui nessa casa ele não põe mais traficante. E ainda, na hora que eu botei os caras no camburão, eu falei assim, ó, e eu vou buscar você aí em Cambé. Pra fora. Era difícil. Não era assim? Justamente, é que esse aí, né, doutor, a gente pode dizer que assim, é a velha polícia mesmo, né? É a polícia da velha guarda, que realmente não tinha medo de cara feia de ninguém, não tinha medo de responder processo também, né? O que hoje mudou muito por causa da lei do pacote lá, de abuso de autoridade, né? Exatamente. Hoje um delegado, se um policial, ele alterar a voz, quase que ele é punido aí com suspensão, né? Com tudo mais. Né? Às vezes é tipo assim, o bom advogado, o advogado que, como o senhor que é um profissional, como eu disse, o senhor é muito competente ali na defesa e tal. Sim. Mas não fica, digamos, perturbando a polícia durante o trabalho da polícia. Que é questão de defesa técnica, defende o direito, não conduta, o jornalista não defende o crime. É lógico, se avança sobre os direitos do seu cliente, qualquer direito fundamental, o senhor é um advogado que vai para o enfrentamento, seja o delegado que for. Agora, dentro daquela legalidade ali, só há uma forma do senhor conseguir a absolvição do seu cliente. Tecnicamente, demonstrando que aquela prova não está tão bem colocada, não é isso? Sim. Agora, é aquilo que eu falava muitas vezes pro advogado, né? Que o advogado às vezes, doutor, o senhor prendeu... Falei, doutor, graças às minhas prisões, o senhor está trabalhando. É igual aquele bandido que uma vez foi preso, lembra? Que ele disse, se eu não sou preso, não tem delegado. Eu dou serviço pro delegado, pro advogado, pro juiz. E se não é eu, aqui, ó, a militar não tem serviço, o civil não tem serviço, o juiz é promotor. Eu acho que foi um preso que foi entrevistado de São Paulo, né? São Paulo, acho virou na padaria. Acho que alcançou milhões de visualizações, porque ele falou com a porta, falou, isso não é eu sou que dou trabalho para todo mundo aqui, né? A minha classe, né? Mas então, doutor, em relação a decidir, então, aposentou na Polícia Civil. E aposentado, o senhor não pode trabalhar mais como policial civil em qualquer esfera da Polícia Civil. Não, aposentou? não. Aposentado, aí você vai curtir a aposentadoria. E por que, então, decidir, nesse momento, que você podia estar descansando, se tornar aí, né? Sair candidato? Porque assim, é muito fácil hoje falar, hoje é o deputado de Jacobina, mas para conseguir mais de 68 mil votos, teve que suar a camisa. E o lema do senhor, salvo engano, o senhor me corrige, mas eu acredito que o lema do senhor naquela época era segurança pública sem conversa fiada. Exatamente. Era exatamente isso, não é? Eu lembro muito que isso aí eu ouvi em todo lugar. Porque, né, tipo assim... E por que então? Por que decidiu? Por que decidi? Durante a minha carreira, eu observei muitas situações que tipo assim, se você não ia atrás de um político para você conseguir uma viatura, você ia atrás de um político. Senão aquela viatura não vinha. O seu chefe não mandava a viatura para você. Se você precisava de um policial, você não tivesse um amparo de algum político, você não trazia aquele policial. E muitas vezes necessitando. E em muitas situações, eu senti na pele a interferência do político no meu trabalho, no seguinte sentido: eu estava em Campo Mourão, por exemplo, nós tínhamos recebido lá 5 ou 6 policiais novos, né? Eu treinei aqueles policiais, 1 ano treinando os policiais. Quando os policiais terminaram o estágio, eu necessitava daqueles policiais na delegacia. Aí veio a notícia que 2 tinham sido transferidos para Cianorte, uma cidade que já tinha um número suficiente de policiais. Mas aqueles 2 policiais, eles moravam em Cianorte e eles queriam ir para Cianorte. Já tinham feito o requerimento para mim e eu tinha indeferido. Porque quando você faz o concurso na Polícia Civil, você faz o concurso para todo o estado do Paraná. Depois que você passa por um período de adaptações e tal... Tem um estágio probatório também, doutor? Trabalha numa cidade, trabalha em outra, aí mais, quando você vai ficando um pouco mais antigão, digamos assim, aí você pode até voltar para aquela cidade sua de origem. Mas quando você faz a inscrição vale para todo o estado do Paraná. Não dá para o policial entrar querendo escolher cidade. Seria um mundo maravilhoso. Mas tipo assim, por que não dá para entrar querendo escolher cidade? Porque quando você faz um concurso para a Polícia Civil do Paraná, eu digo para você, tem 30% de inscritos de Maringá, tem 30% de inscritos de Londrina, tem 5% de Apucarana.
Então, assim, você imagine se todos aqueles 30% quiserem ir para Maringá. Apucarana ficaria sem polícia. Apucarana fica sem policial. Então, os concursos da Polícia Civil não são regionalizados. Se fosse por região, ficava mais fácil. E aí, explicando, esses policiais, mal terminaram o estágio, queriam ir para Cianorte. Falei, não, vocês foram designados para cá. Pediram a transferência e eu indeferi. Eles foram atrás de um político lá em Curitiba, chamado Mauro Moraes, que é meu colega lá da Assembleia. Hoje é colega. Eu estou dedurando ele. Hoje é colega. Passado uma semana, eles chegam para mim e falam, doutor, a portaria nossa saiu para Cianorte. Aí eu perguntei, falei, mas como vocês conseguiram isso? Nós fomos falar com o Mauro Moraes. Falando com o Mauro Moraes, né? Tá bom. Que Deus os acompanhe, né? Então, assim, esse tipo de coisa existe. Naquela época minha existia. Digo que hoje não é tão latente, mas existia. Por causa das alterações da lei, da legislação. Exatamente. Né? Aqui em Apucarana, eu fiquei aqui 5 anos como delegado e não vinha viaturas. As nossas viaturas eram tudo sucateadas. Sim. As viaturas que o doutor Marcos tem hoje, graças ao deputado Jacovós, só nesses 5 anos meu de mandato, eu mandei 10 viaturas para a Polícia Civil. A última visita aqui foi setembro de 2023. Sim. 6 viaturas. 6 viaturas, e mais zero. 1 milhão em dinheiro para comprar mais viaturas. Sim, que vai chegar agora em 2024. Vai chegar também, olha só. Mais 1 milhão para chegar, pelo menos mais 3 viaturas. Mas no total, então, foi 10 viaturas. 10 viaturas só para a Polícia Civil. Contando a que nós mandamos para a Polícia Militar, em torno de 20 viaturas só para as Polícias Civil e Militar daqui de Apucarana. E aí, no tempo que eu estava aqui como delegado, não vinha viatura. Aí um dia, liguei para o deputado, para o prefeito Beto Preto, falei, prefeito, estão distribuindo viatura lá em Curitiba e nós estamos aqui com a frota sucateada. E aí o Beto Preto falou para mim, Jacovós, eu vou fazer um contato com o deputado da área aqui para ver o que ele pode nos ajudar. Sabe de onde era o deputado? Não. Santo Antônio da Pratina, que era o Pedro Lupion. Olha só. Salvo engano, eu posso estar enganado, mas o Beto Preto falou, vou falar com o Lupion. Aí o Lupion conseguiu na época lá que o departamento mandasse 2 viaturas para Apucarana. Olha só, então aí, tem que ficar pedindo. Exatamente. E aí eu falei, como que uma cidade igual a Apucarana, na época 130 mil habitantes, 130 mil habitantes, tem de pedir para um deputado de uma cidade de 40 mil habitantes, que é Santo Antônio da Pratina, para que o deputado de Santo Antônio da Pratina peça viaturas para Apucarana. Não tinha representatividade. Tá? Isso é importante, isso que eu tratei aqui em outro episódio, isso. Uma cidade sem a representatividade necessária, doutor, fica para trás, né? Exatamente. Normal, isso é normal. Ou o senhor também como deputado, o senhor virou o jogo. O senhor saiu da parte que pedia, o senhor é a parte que hoje tenta liberar, tenta conceder aí mediante ali. Não, nós vamos lá e brigamos. Tudo. Hoje eu faço parte da comissão de orçamento, eu sou o vice-presidente da comissão de orçamento. O orçamento de todo o estado do Paraná passa na minha mão. Que é uma das funções do deputado. Exatamente. Então, quer dizer, eu falava hoje, em Maringá, nós fizemos entrega lá de viaturas do 4º Batalhão. Né? Passava lá, nós entregamos algumas viaturas lá. Eu, como vice-presidente da Comissão de Orçamento, de 2023 para 2024, nós conseguimos aportar a mais na segurança pública 700 milhões. E aí eu estou lá com mais 2 deputados que também são da área de segurança pública, estão na Comissão de Orçamento. Tá? Então, com esses deputados que são da segurança pública, nós falamos, não, na segurança pública não vai tirar dinheiro, vai colocar mais. Né? E isso para infraestrutura, claro, para comprar viatura, para reformar uma subdivisão policial. A subdivisão de Apucarana hoje já necessitaria de uma reforma. Entendeu? A delegacia da mulher aqui, quando nós montamos a delegacia da mulher no antigo prédio da polícia, a doutora Luana chegou aqui, na época não tinha local para instalar a delegacia da mulher, nós instalamos numa área um pouco distante da área urbana. Sim. E as mulheres tinham dificuldade para ir lá. Lá no Jardim Ponta Grossa, né? Isso, no Jardim Ponta Grossa. Né? A prefeitura cedeu gentilmente lá um local, né? Mas era um local afastado do centro. Aí nós precisávamos reformar o prédio aqui. Eu tive de sair, digamos assim, vendendo rifa, né? Vendendo rifa para reformar o prédio aqui. A doutora Luana fez a reforma do prédio aqui no centro com o dinheiro do fundo rotativo.
Olha só. Dinheiro do fundo rotativo é para você arrumar o pneu de uma viatura, para você comprar um papel sulfite, comprar material de limpeza. Então, assim, todas essas dificuldades, por quê? Porque na época também não havia nenhum deputado, né, antes do meu mandato, em 2018, não havia nenhum deputado na Assembleia Legislativa que representasse a segurança pública. Tinha médico, tinha engenheiro, tinha fazendeiro, né, empresário, e não tinha um representante da segurança pública. Então esse foi o que te chamou a atenção do seu coração. Claro. Vai chegar no momento que eu vou conseguir. Exatamente. Eu vou também... Aí eu falei, me aposentando, terminando a minha carreira, nada melhor do que eu tentar ir um cargo para deputado, quem sabe daí eu possa ajudar a segurança pública. Então esse foi o objetivo, entrar na política para tentar consertar algumas coisas que eu via durante minha gestão que era um absurdo. E cheguei lá, por exemplo, e cobrei do deputado Mauro Moraes. Falei, olha, Mauro, você lembra aqueles 2 policiais que você tirou lá da delegacia? O senhor não esqueceu. Não, não esqueceu. Como, Jacó? Falou, fulano e ciclano. Você tirou, e eles falaram que foi você que tirou de lá. E para a cidade que você mandou, Mauro Moraes, não precisava. E eu estava precisando. Não, Jacó, não me lembro disso. Aí ele afinou, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca vai esquecer, né? Mas aí, quando nós fomos aprovar os novos estatutos da polícia, os novos regimentos, por exemplo, eu fui um dos deputados que fiz questão de colocar lá, que essa interferência política, ela deve ser uma interferência... limitada. Não pode ter nenhuma interferência. Limitar ela não existe. Que o delegado geral da polícia, que os chefes da polícia, eles têm total liberdade de lotação de profissionais nas localidades onde realmente estejam necessitando. Hoje, por exemplo, quando um profissional ele quer se deslocar de uma cidade para outra, ele entra num banco de permuta e fica esperando a oportunidade dele ser permutado. Então, quer dizer, foi criado, isso é um elogio que eu faço para o atual Departamento da Polícia Civil, e com o doutor Hockenbach, lá, que é o nosso delegado-chefe da Polícia Civil, não tem interferência política. E nós fazemos questão de dar esse apoio para eles, para não ter interferência. Claro, a decisão é tomada em razão da competência e da capacidade do profissional. E quando o profissional quiser mudar de cidade, ele tem que requerer, esperar a oportunidade e não ir atrás do político para transferi-lo, né? Então essa é uma das coisas que nós conseguimos, digamos, melhorar na polícia. Conseguimos melhorar também, tanto é que eu falei que na época precisava ir atrás de deputado de uma cidade de 40 mil habitantes, Apucarana, para conseguir uma viatura. Hoje não. Hoje o deputado Jacovós manda viatura para cá à vontade. À vontade para a região toda, né? Para a região. Marilândia do Sul recebeu 2 viaturas do delegado Jacovós, Jandaia do Sul 2 viaturas para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, e todas essas cidades aí, aqui da Norte, região Norte. Eu fui o deputado que mais encaminhou viaturas no estado do Paraná. Olha aí, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas não percam semana que vem a continuação desse episódio, hein? Muito mais informação, curiosidade. E olha só, vocês vão ficar aí surpresos com o que o meu convidado do dia aí disse, hein? Beleza? Eu vou sair agora, vou tomar um chimarrão ali do Texas Farm. Como eu sempre digo, Texas Farm, a maior e melhor loja aí, country de Apucarana e região. Tem de tudo. Vou tomar um chimarrão e tocar minha viola lá, que vocês sabem, hein? Gosto de uma viola. Seguem lá, programa do Paulinho, canal 38. Um forte abraço e até semana que vem.